Bom, o assunto continua e aí, como muita gente está tratando como algo absolutamente normal, e daí os técnicos Larcamón e Filipão e Larcamón falando sobre o que pensam do uso de jogadores de base, André? Vuelvo a falar o mesmo que falei o outro dia e agora. Eu sou um treinador que crê muito nas crianças, nos jogadores jovens, que podem ser formação em Toca, mas também pode ser um jogador jovem que é contratado por Cruzeiro. Mas além disso, eu acho que o jogador jovem tem que estar à altura. Eu não sou uma pessoa que só regala la oportunidad, sino lo que necesito y procuro es que un jugador joven que tiene participación en un primer equipo sustente esa participación. De nada sirve que yo me cuelgue una medalla por hacer participar un jugador joven si después va a estar 4 meses sin voltar a jugar. Entonces es un proceso que hay que ser cuidadoso, que hay que tener la capacidad de ir acompañando, de bajarle. Ahora Joao Pedro tiene que estar tranquilo, no es el mejor, no es próximo delantero de la selección nacional, no. Ahora es un buen juego, otro buen juego, porque Milanova también hizo un gran juego, mas tem que seguir trabajando y tiene que estar tranquilo y contenido por Uchimi, que es el principal protagonista. O que afeta a escalação dos jovens é que eu tenho jogadores de muito boa qualidade. Tem que ser melhor que os que eu vou colocar em campo. Eu não vou colocar em campo um jovem porque ele é 16 anos, 17 anos, é loiro, é isso, é aquilo. Não, eu vou colocar em campo o melhor que eu tenho da minha equipe. Eu nunca vi um técnico colocar o pior. Então, se o jovem for superior àqueles jogadores, a gente vai colocar, sempre vai colocar. E vai colocar não apenas no Mineiro, vai colocar na Libertadores, na Copa do Brasil, vai colocar em tudo que é oportunidade. Eles sabem que essas oportunidades eles devem mostrar nos treinamentos que são superiores. Só isso. Vai ter que descobrir um Hendrick, um Estevam, um John Kennedy toda a temporada. Porque esses são melhores do que os grupos têm. Então tem que botar para jogar. Agora, agora eu vou meter uma do Tite aqui, do Celso Roth, tá? Oportunizar. Claro, o Larcamón diz que gosta, mas entende. Mas o Cruzeiro, por necessidade, o Cruzeiro usa, mas se o Cruzeiro tivesse dinheiro em caixa para sair contratando, é óbvio que as oportunidades seriam menores, né? Agora, dizer que só vai botar para jogar se for melhor do que os que tem, vocês estão de sacanagem, né? E vocês ainda estão amenizando o discurso do Felipão aqui. Desculpa. Eu não. Você não. Thiago Fernandes e Elton Novaes. Eu não estou amenizando, eu estou dizendo que o amenizando, discurso é bem parecido. Assim, São passando pano. As duas sonoras são bem que para mim similares. são discursos semelhantes. Semelhantes. Um diz que precisa sustentar. Quem tiver a oportunidade, ele tem que sustentar e se mostrar muito bem. E não ficar jogando uma vez a cada 4 meses. Então, e não vai dar como presente aos atletas da base. E que gosta de trabalhar com atletas de base, etc. Mas você queria que ele dissesse isso, ele disse que vai trabalhar, o Felipão disse que só vai botar pra jogar só os que ele tem. É o único ponto, é o único ponto divergente. Não foi não. Aqui, os dois não tem que falar exatamente o mesmo texto, mas você pegando e fazendo uma análise de interpretação de texto, ou observando você não mesmo. sabe interpretar. Tá falando que eu não sei interpretar. Nossa, cara, era você, viu, HG? Gente, então, peraí, desculpa, coloca de novo a sonora do Peraí. Valu, por gentileza, deixa eu ouvir sua opinião também. Porque aí, de repente, os dois precisam voltar pro Mobral. Cara, não, eu acho que passa pela política. A política dos dois clubes hoje é completamente distinta. O Atlético de 20 pra cá, na minha opinião, se preocupou apenas em Eu formar... concordo com você. Então você tá concordando. Eu concordo com você. Agora, O ponto falar que a principal fala é é esse. diferente, aí é outra coisa. É o Tinho. Eu concordo com o Valu. Eu assino embaixo o que o Valu falou ontem. É o Tinho. Ontem. Agora, falar que a fala são distintas, que estão uma aqui e outra aqui... É o Tinho. O Larcamón, no clássico, colocou a meninada pra jogar. No clássico. O Atlético não tinha do base outro no banco. É o Tinho. Do outro lado, você tem um treinador aí não que tinha. não usa. Ele não gosta, ele não usa, ele não quer. Ok. A discussão, são discussões distintas. Não.
A gente está falando, agora sim, O Larcamon- estamos falando não, a mesma o Larcamon coisa. externou que Não, há não, não. processos. Não, não, o não. Filipão Não, externou não, não. que não há. Não, não, não. O Atlético não tem processo de Não, Você está de má transição. vontade, HG. Não, não, não. Você Não, não. está de má vontade. Não. Tá de Eu, má eu vontade, gosto não. muito, Só eu te gosto per- muito do Ô, senhor, Elton, mas rápido. existe uma... o senhor só tá um no segundo. Tá, fica à vontade. Mas existe uma má vontade clara sua com o Luiz Felipe Scolari. E assim, cara, estamos falando do discurso, não estou falando de pessoa. Isso. Não é a figura. O discurso dos dois também é o é. mesmo. Isso independe de quem eu prefiro, quem eu acho mais Você treinador, vê quem eu as gosto mesmas, mais. você vê as mesmas perspectivas com relação ao uso da base nos dois discursos, Thiago? Nos dois discursos eu vejo as mesmas perspectivas. Então, Aí eu quero saber se nas respeito, mas ações... Então, tudo bem. Se É nas que você- ações é elas que serão você idênticas. interpreta- E calma aí, não, só um segundo. E aí, Você interpretou É que- o quê? só pra Não é concluir. assim, não. O que Só um eu segundinho, interpreto HG. tá certo, Coloca o você Bruno interpreta pra conversa, errado. gente. E ainda há uma situação que os discursos são semelhantes, as ações não. Porque o Rubens, ele era o cara que estava sendo melhor do que os caras estão jogando. Ele era um cara que estava sendo melhor do que os caras estão jogando. Exato. E ele não tem tido oportunidade. Mas o Rubens é um jogador assim, que é da base. O melhor momento para mim dele no Atlético até o momento foi com o Luiz Felipe Scolari. Mas é um jogador que não teve a continuidade no trabalho. Eu acho que o Rubens merecia uma oportunidade nesse início de temporada. Porque eu acho que é um bom jogador. Mas no discurso, para mim, são declarações idênticas. E você entende, então, que é absolutamente normal o Filipão rechaçar o jogador de base. Ele não rechaça. quando Ele ele diz. rechaça, ele falou que tem que ser melhor do que Quando você. ele diz, tem, ele Thiago. rechaça. Onde é que tem isso, Thiago? Onde é que você vê em que vários clube lugares. você- Não. Tô dizendo o seguinte, que tem processos. Lá no Palmeiras, subiram, sei lá, 8. Aí dos Mas essa 8, discussão, ela é ficaram muito uns mais- 2, 3. E depois, por indisciplina, cabeça meio ruim, o Abel foi dando linha. Mas essa discussão é muito mais ampla que o treinador. O Atlético tinha uma postura e uma filosofia de trabalho com o Júnior Chávez. Não estou dizendo que é certa ou que é errada. Tinha uma postura e uma filosofia. Ele troca e vem o Damiani. O Damiani tem outra postura e outra filosofia. O Atlético precisa, primeiro, adequar e se entender internamente qual é a postura que ele vai adotar. O que o Atlético vai trabalhar na base daqui pra frente? É o estilo Damiani? Se for o estilo Damiani, ele vai demorar um pouco mais. Que, aliás, pra colher para mim frutos. foi contratado e está sendo subutilizado lá dentro do clube, tá? O Damiani. Agora, o que eu quero nem dizer é o sabia seguinte, disso. quando o Larcamon foi contratado, Brunão, quando ele foi contratado, o Larcamon, uma das coisas que foi discutida, ou que foram discutidas com o Larcamon, é oportunizar jogadores de base. Eles precisam jogar, a gente precisa vender, né? Então é o seguinte, ele, de repente, ele pode até ter jogador de mais qualidade, mais rodado. Ele optou no clássico, jogo cascudo, ele meteu para jogar. Perguntado, ele falou, eu não quero subir um jogador, deixar jogar 1, 2, 3, 4 jogos, depois voltar para a base e tal. Existe um processo instalado hoje no Cruzeiro, principalmente depois das perdas importantes que tiveram e tal. O Felipão deixou claro que só vai jogar se for melhor do que os que ele tem. É isso. Eu acho isso escandaloso. Porque você pode transformar, o papel do treinador é de transformar. Pega um jogador de base com potencial, coloca para jogar, põe para rodar e esse jogador vai ganhando cancha, vai ganhando musculatura, você transforma, papel transformador também. Exatamente. Eu acho que eu entendi o que vocês todos estão falando aqui, principalmente o que o Everton falou. A fala dos dois, quando você termina de escutar, você tem a ideia, assim, os dois falaram a mesma coisa. O quê? Se um jogador tiver melhor que o menino da base, ele vai ser o titular. Ok. Só que há um cuidado, o Larcamon, na fala dele, há um cuidado de falar da base, de como subir o garoto. O Filipão é um cara de 75 anos, vai ser direto, ele é direto ao ponto. E nem estava nem aí. A impressão que eu tive quando você escuta o Filipão é que ele não está nem aí com a base. Mas é isso que eu quero dizer. É a impressão que você tem. Mas os dois falam quase a mesma coisa. Que é tipo, se ele não tiver mais qualidade que o jogador um jogador mais rodado, o da base, ele não vai ser titular meu time. Mas é o seguinte, é a questão de semiótica. Você consegue enxergar que hoje, se lá no elenco do Cruzeiro, de 28 jogadores, sei lá quantos jogadores, tem até mais que isso lá 34. hoje, 30 e poucos jogadores, se lá o Larcamon contar com 8 da base, e se o Atlético hoje estiver com 8 da base, quem você acha que vai dar mais oportunidade? Eu sei que tem a questão da necessidade, tá? É o Larcamon. Eu sei porque pelo histórico do Larcamon, ele fez isso no Puebla. O Puebla ele montava um bom time, o Puebla vendia os principais jogadores. Ele tira da base. Aí ele pegava mais um da base, contratava 1, 2 jogadores, vendia um de novo jogadores para ele. Ele fez isso quase Esse toda a carreira. discurso do Filipão, depois da coletiva, depois do jogo, ele pegou tão mal
que uma pessoa, que é um agente de um dos jogadores de base do Atlético, me disse assim, cara, isso aí é desanimador. Porque até então, eu estava lá esperando, até para sentir a reação e tal, e eu achei que não teve muita... Aí esse empresário, isso é desanimador. Você ter um atleta, aí eu falei, aí ele falou e mandou um print da conversa do atleta com ele. Falei, pô, se eu escutando isso aqui, eu tô desanimado até de... Você tá entendendo a gravidade do que foi dito? A gravidade é maior ainda, porque eu vejo que o Filipão, ele para mim é um cara que faz um bom feijão com arroz. Né? Ele faz um bom feijão com arroz. É um técnico limitado, se você for comparar com outros técnicos de fora, mais experientes, até com menos rodagem que o Filipão. A questão é que ele confia demais no jogo, na habilidade do jogador. O Atlético não tem um esquema tático maravilhoso, com triangulações. Não tem, ele confia demais nos jogadores, no individualismo. Então, ele vai confiar num cara de mais qualidade do que o menino da base. Porque não tem um esquema, o esquema tático não é o principal, é o jogador. E ele sabe disso. Mas, por exemplo... Então, por isso que ele não vai dar oportunidade para o menino da base. É isso. Eu acho que ficou claro, né? Só passando aí, o Atlético divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Atlético e dessa vez tem 7 relacionados da base. Curiosamente, nomes que não estavam e a torcida pediu. O Kardec, o Kardec tá fora. O Kardec tá fora. O Alisson. Vargas fora. Chupa, HG. O Alisson, HG. Ótimo. HG. 7 nomes da base. Ótimo. Cadê seu discursinho? Cadê seu discursinho? Então ele está se contradizendo. Cara, não é isso, velho. Porque se ele está botando lá, porque ele imagina que podem render mais do que o Kardec, do que o Vargas. Cadê seu discursinho? Tá aí, velho. Cadê Cara, seu vocês discursinho? distorceram tudo. Ele tá te mostrando que não. Eu sou precoce. Não, pode... Tá bravo, hein? Tá bravo, hein? O que você ia dizer? Olha a veia, pode conferir a veia. Ficou até vermelho aqui. Olha lá o pescoço. Olha lá o pescoço. Ó, vou para um